Apesar de ser um dos produtos brasileiros mais exportados, o café é comprado de outros países por um valor até 8 vezes mais caro. É o que aponta a pesquisa de uma fintech de comércio exterior com base em dados do Ministério da Economia. Responsável aí por cerca de 31% da safra mundial, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. E quem conversa comigo agora sobre esse assunto é o cofundador da Vixtra, Leonardo Baltieri. Boa tarde, Leonardo. Vamos falar contigo aí desse assunto tão bom, né? Um café. Perfeito, perfeito. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Mesmo sendo líder, né, em produção mundial de café, o que explica os grandes volumes de mercadorias importadas aqui no Brasil? Isso prejudica, de alguma forma, o nosso produto? Perfeito, assim, o Brasil ele é um grande produtor, né? Como todo mundo sabe, o Brasil é um grande produtor mundial de café, né? A gente exportou no ano passado quase 10 bilhões de dólares de café para o mundo todo, assim, para os mais diversos países. Isso representa quase 3%, né, do total exportado pelo Brasil, então, assim, é um produto super representativo. Por outro lado, a gente tem esse cenário que você citou, a gente também é um importador de café, mas é um importador de um café diferente do café que a gente exporta, né? O Brasil exporta o produto muito mais comoditizado, né? O produto mais básico, e a gente importa o café mais industrializado, ou que vem com uma marca, né? Então, a gente tem essa diferença entre os dois tipos de produto, apesar de ser um único produto. E por que tem essa supervalorização do café que vem do exterior? Mesmo tendo conhecimento da qualidade nacional que o produto aqui possui, uma parcela do consumidor brasileiro, ele está disposto a pagar mais caro por esse café que vem de fora? Exatamente, exatamente. Por mais que a gente produza café de qualidade, né? Muitas vezes, talvez a gente está importando o próprio café que a gente exportou em algum momento, mas o consumidor ele paga mais caro, muitas vezes por ser um produto com marca, né? Então essa é a grande diferença. Assim, a gente exporta o café em grão, né? Ele não industrializado, e a gente importa ele, por exemplo, em cápsula ou no formato com embalagem, que tem ali uma marca, que tem um certificado de qualidade, e com isso o consumidor ele paga mais caro do que simplesmente um produto mais puro, vamos dizer assim. Então, essa é a diferença, e sim, isso é drivado pelo consumidor. Ele volta mais gourmetizado, né? Às vezes mesmo sendo o nosso próprio café, tá certo? Exatamente. E o levantamento, né, ele traz um exemplo da relação comercial Brasil e Suíça e cita que as exportações brasileiras de café em 2022 para aquele país somaram 10 milhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 74 milhões. Existe uma projeção para que esse cenário não se repita com outros países? Perfeito, a gente sempre quer ter um superávit, né, de balança comercial, que a gente sempre quer ser mais exportador do que importador para gerar riqueza para o país. Por outro lado, o que a gente vê, no caso aqui da Suíça, é um exemplo bem claro, que reflete exatamente esse cenário de importação do Brasil. Então, a gente exporta para lá alguns tipos de café, normalmente sempre mais comoditizado, e importa esse café mais processado. Por exemplo, o café em cápsula ou embalado. A gente não gostaria que tivesse isso para outros países também, tem outros países que a gente tem déficit comercial no café, e a gente gostaria que sempre tivesse um superávit gerando mais exportação. O que a gente tem que fazer para isso é fazer esse café industrializado, né? A gente, em outros segmentos da economia, migrou de simplesmente exportar algum tipo super básico de produto e passar a exportar o produto com maior valor agregado, né? Esse é o segredo. A gente não tem por que a gente não ser esse grande exportador de café com produto agregado, né? Se a gente promover uma agenda de industrialização de toda a cadeia produtiva, a gente consegue chegar lá também e multiplicar em muitas vezes o preço desse café que a gente está vendendo, né? Só como uma base de comparação, o café que a gente importa, a gente já chegou a pagar 8 vezes mais caro por quilograma do que o café que a gente exporta, né? Então, tem uma margem muito grande em se agregar passos aqui de industrialização em toda a cadeia.
Por isso que a gente puxou justamente esse dado, né? Pagar 8 vezes mais caro, sendo que a gente já tem um café bom por aqui. Então, na sua opinião, a solução seria a gente conseguir também ter essas cápsulas, esses derivados aqui, para o nosso produto, né, ser mais competitivo também com o mercado internacional. Perfeito, promover a industrialização da cadeia do início ao fim, né? E não simplesmente exportar o produto na forma mais básica possível, né? E o que a gente vê é que a gente tem essas vantagens. Então, o que que significa um café com uma marca, né? Ele é um café que foi industrializado, então que ele passou ali por purificação, que ele teve um valor agregado, mas ele tem o aspecto intangível da própria marca, que é, por exemplo, o café com sustentabilidade, o café que você tem um certificado de origem, que você consegue, né, fazer o tracking, né, desse café desde o início do plantio até acompanhar toda a jornada dele de industrialização. A gente tem como fazer tudo isso, é simplesmente a gente realmente promover uma agenda de industrialização nessa cadeia, assim como a gente promoveu, por exemplo, em cana-de-açúcar, em carnes, né, em outros segmentos, que hoje a gente já exporta o produto final mais industrializado do que no caso do café, por exemplo. Diversificar a produção, também comunicar melhor, viu? Obrigada, Leonardo, pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Excelente tarde para você, boa semana. Obrigado. Obrigado pela participação.